Nós abrimos a edição de hoje com as primeiras informações sobre o acidente entre um avião comercial e um helicóptero militar que colidiram no ar em Washington, a capital dos Estados Unidos. Segundo as primeiras informações, a colisão aconteceu por volta das 9h da noite, horário local, quando as duas aeronaves sobrevoavam o rio Potomac, bem próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, como a gente consegue ver aqui no nosso telão, o rio, o aeroporto. E para a gente se localizar ainda melhor, o ponto onde ocorreu esse acidente fica a apenas 6 quilômetros do centro de Washington, como a gente pode ver ali pertinho da Casa Branca. Equipes de resgate trabalham no local em busca de vítimas. Os bombeiros também estão usando barcos na operação. Por causa do acidente, todos os pousos e decolagens estão suspensos. A gente conversa agora ao vivo com o Jorge Pontual, que acompanha essa situação a partir aí de Nova York, né, Pontual? Uma boa noite para você. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Esse voo regional da American Airlines vinha da cidade de Wichita, no estado do Kansas. A companhia aérea disse que 60 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. Ainda não foram divulgadas informações sobre o número de pessoas a bordo do helicóptero militar, mas, segundo alguma fonte militar, seriam 3 soldados. E parece que o helicóptero também caiu no rio. Nesse momento, equipes de resgate estão no local. O problema é que o choque das aeronaves foi exatamente sobre o rio Potomac, que está com a água muito gelada. É inverno aqui nos Estados Unidos e a temperatura na capital americana hoje oscilou entre 0 e 8 graus. A agência Reuters divulgou que 4 pessoas acabam de ser resgatadas com vida do rio. Mas, segundo o jornal Washington Post, também estão sendo retirados corpos de dentro do rio. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o presidente Donald Trump já foi informado sobre o acidente e pediu que a população permaneça calma e siga as orientações da polícia. O senador americano Ted Cruz confirmou que há vítimas fatais, mas não deu detalhe de quantos seriam. Agora há pouco, o vice-presidente J.D. Vance pediu que o país se una em oração pelos envolvidos no acidente. Ele disse que está monitorando a situação de perto e que espera pelo melhor. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, como você disse, fica a apenas 6 quilômetros da Casa Branca. Bruno. Pontual, a gente ainda segue conversando sobre esse acidente, atualizando as informações ao longo do jornal, mas agora a gente vai falar sobre os desdobramentos das novas políticas de combate de imigração ilegal nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou hoje que vai transferir milhares de imigrantes sem documentos para um centro de detenção na base americana de Guantánamo, em Cuba. A Baía de Guantánamo ficou conhecida pelo presídio de segurança máxima, feito para prender terroristas capturados em guerras e os suspeitos dos atentados de 11 de setembro de 2001. Ao longo dos anos, organizações de direitos humanos, a imprensa e os próprios detentos denunciaram casos graves de tortura durante os interrogatórios lá em Guantánamo. O governo Trump disse que vai expandir o campo de detenção de imigrantes que já existe em Guantánamo e que o novo centro terá capacidade para 30 mil pessoas. A gente então volta a conversar ao vivo com o Jorge Pontual em Nova York, que tem os detalhes sobre esse plano. Pontual. Pois é, Bruno, o presidente americano disse que serão enviados para lá os piores estrangeiros ilegais criminosos que ameaçam o povo americano. Acrescentou que alguns são tão maus, segundo ele, que não ficariam nos países de origem. Poderiam tentar voltar aos Estados Unidos. Ainda não há detalhes de quando isso vai começar a acontecer. O local é usado ocasionalmente para abrigar imigrantes cubanos e haitianos, que são capturados no Caribe pelos americanos. E é separado do famoso campo de prisioneiros de Guantánamo. Os Estados Unidos invadiram Cuba em 1898 e impuseram um tratado pelo qual pagam uma ninharia por uma área de 117 quilômetros quadrados nessa baía de Guantánamo. Ali foi criada a base naval, a primeira de Washington no exterior. O governo de Cuba considera a ocupação ilegal, mas não tem como expulsar os americanos. Foi a prisão para acusados de terrorismo que deu mais notoriedade a Guantánamo. Em 2002, o então presidente George W. Bush criou na base naval um campo de prisioneiros, que chegou a abrigar 779 homens.
chamados de combatentes ilegais, aos quais foram negados quaisquer direitos, vivendo em condições que observadores internacionais consideraram desumanas. O governo Bush alegou que, como a prisão não ficava em território americano, a Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra não precisava ser cumprida. Em 2006, a ONU acusou os Estados Unidos de torturar esses presos e pediu que a prisão fosse fechada. Hoje, só restam lá 15 prisioneiros nesse campo de Guantánamo. Centenas foram transferidos para outros países, Bruno. Tá certo, pontual. Eu peço que você espere um minutinho, a gente volta a conversar